Queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, irmãos, vamos para mais um estudo. Semana passada a gente estudou a origem do mal, né? Como que aconteceu ali, como surgiu o mal. E agora nós vamos estudar o plano da salvação. Queridos, nada pega Deus de surpresa. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do futuro desde o começo, Ele sabe de tudo. Deus já sabia o que iria acontecer. E Deus, Ele estipulou o plano da salvação. Deus sabia que o homem iria pecar, iria cair em pecado. Isso não foi surpresa para Deus. Deus não foi pego de surpresa. Antes da criação, Deus já tinha preparado o plano de resgate, o plano da salvação. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Por isso que eu amo esse Deus, porque para tudo Deus ele consegue resgatar, ele consegue fazer alguma coisa para nos tirar do pecado, para nos tirar do perigo. Existe um texto do Espírito de Profecia, que eu não lembro agora qual livro, mas eu acho esse texto fantástico, que fala quando nós estivermos com os nossos anjos da guarda, nós vamos saber todas as vezes que o nosso anjo nos tirou de algum perigo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque é um Deus que ama, um Deus que se preocupa, um Deus que está ao nosso lado sempre. Ele não nos abandonou. Aconteceu o problema lá do pecado, da maldade que surgiu no coração de Lúcifer, de Satanás, e Deus sabia de tudo isso. E Deus não deixou a gente assim, já que Adão e Eva pecou, agora é eles que se virem. Meus irmãos, Deus não é assim. Olha o que diz Apocalipse 13:8, diz assim: todos os que vivem na terra o adorarão, menos aquele, adorarão a besta. Todos os que vivem na terra adorarão a besta. Aqui o contexto está falando da besta, né? Das duas bestas. A besta do mar e a besta da terra. Então todos os que vivem na terra o adorarão a besta, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Júlio, então Deus já sabe quem vai se salvar, quem vai se perder? Sim. Ele é Deus. Isso não quer dizer que Ele está causando a salvação de um, a perdição de outros. Porque é como eu disse, irmãos, Deus ele nos ajuda sim na caminhada, na caminhada de ser salvo. Ele nos ajuda sim. Mas o único poder que Ele nos deu, que foi o livre-arbítrio, é o poder de escolha. Se eu quero ser salvo ou se eu não quero. Você tem esse poder. Você pode escolher sim se você quer ser salvo ou se você não quer ser salvo. Mesmo achando que você vai ser salvo. Porque assim, é que nem eu disse, não é só crer e fazer da sua vida o que você quiser. Entendeu? Muitos que pensam isso, que acham isso, que está sendo enganado com isso, com essa doutrina, pelo que eu vejo na Bíblia, no Espírito de Profecia, essas pessoas não vão ser salvas. Porque não é só crer e fazer da sua vida o que você quiser. É por isso, irmãos, que eu tento trazer para vocês o mais detalhado possível daquilo que eu conheço. Não estou dizendo que eu sou o bambambam, que eu sou o conhecedor da palavra, não, mas eu posso dizer sim que eu estudo muito a Bíblia e o Espírito de Profecia, que me ajuda demais a entender o que está na palavra.
Então é por isso que nós vamos ver muito isso hoje aqui. É por isso que eu não creio no só crer. É só você crer. Pronto, você não precisa fazer mais nada. Júlio, eu não creio nisso. Eu tenho um versinho dentro de mim que é mais ou menos assim. A salvação é como se fosse um carro. Você ganhou esse carro. Vamos supor que um empresário, um cara muito rico, uma pessoa muito rica foi lá e te presenteou com um carro. Ele te deu um carro. Essa é a graça. Deus está te dando a salvação. Ele está te dando a salvação de graça. Realmente a salvação é de graça. Ele te deu. Ele morreu no seu lugar, no meu lugar. Mas tem um detalhe. Para esse carro andar, para você colocar esse carro em movimento, precisa de quê? Da gasolina. É as obras. É a mudança de vida. É a conversão de vida. É a gasolina. Então, se você não colocar gasolina nesse carro, ele não vai andar. É a mesma coisa com a salvação, com a graça. Se você aceita Jesus, mas você não demonstra isso com a mudança de vida, com a transformação de vida, essa graça não tem valor. Mesmo você crendo. Porque, como eu disse, não é crer de boca para fora. Você precisa provar que você realmente crê em Jesus. Para mim isso, irmãos, é muito claro na Bíblia e no espírito de profecia que nós vamos ler. Então Deus sabe, sim, quem vai se salvar e quem vai se perder. Ele já sabe disso desde o princípio do mundo. Antes da criação, Deus já sabe de tudo. Vamos ler aqui, irmãos, 1 Timóteo 2,4 e depois 2 Pedro 3,9. Aqui em 1 Timóteo 2,4, irmãos, diz assim: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Então, quantos que Deus quer que sejam salvos? Todos. É por isso que eu não acredito, irmãos, nessa teoria da predestinação, que Deus predestina a salvação para uns e a perdição para outros. Não. É como eu disse, nós temos o livre arbítrio. É nós que escolhemos se a gente quer ser salvo ou não, e não Deus. Por quê? Porque Deus respeita a nossa decisão. Ele respeita. Ele nos ajuda na caminhada, que nem, Senhor, eu quero ser salvo. Então tá bom, meu filho, você quer ser salvo? Então eu vou te ajudar. Ele vai nos ajudar. Meu filho, ó, você precisa fazer isso, você tem que vir por aqui, você não pode fazer isso, e tal, e tal. Ele nos ajuda. Satanás só atrapalha. Só vai colocando barreiras, e Deus vai nos ajudando. Esse é o trabalho de Deus, eu vejo assim. Mas a questão de ser salvo, quem escolhe sou eu, você. Porque nós temos o livre-arbítrio. E não Deus predestina, você vai ser salvo e você vai se perder. Não, Ele sabe quem vai ser salvo e quem vai se perder, mas Ele não se intromete. É assim que eu creio, é assim que eu vejo na Bíblia, porque está escrito, Ele quer que todos sejam salvos. Não está dizendo, Ele quer que alguns sejam salvos e outros não. Não, Ele está falando que todos, Ele quer que todos sejam salvos. Vamos aqui para 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9, olha o que diz, irmãos. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês,
porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Então a Bíblia está dizendo, irmãos, que Deus, Ele quer que todos sejam salvos. Não uns ou outro, é todos. Então isso demonstra que Deus, Ele luta por todos. Deus, o Espírito Santo, está lutando no coração de todos nós, para que nós venhamos a nos arrependermos dos nossos pecados e sermos salvos. O problema, irmãos, é que ninguém quer se arrepender. Não se arrepender, a questão é que ninguém, ou a maioria, não luta ou não quer sair dos seus pecadinhos acariciados, dos seus prazeres mundanos. As pessoas não querem isso. As pessoas querem comer o que quiser, assistir o que quiser, fazer o que quiser, vai na igreja quando quiser, o dia que quiser. E não é assim que funcionam as coisas. Queridos, as coisas de Deus é muito sério. E nós temos que levar a palavra de Deus seriamente. Queridos, lembrando, vou deixar o telefone aqui, tá? Para quem quiser entrar em contato comigo através do WhatsApp, para a gente trocar ideias sobre o assunto, tá? Qualquer dúvida, se você tiver alguma dúvida, entra nesse telefone aqui, entre em contato comigo, manda uma mensagem, manda um áudio, tá? E a gente vai conversando no decorrer da semana, né? Não sei que dia que você vai estar assistindo esse vídeo. Então, irmãos, Deus, Ele não quer só que alguns se salvem e outros não. Ele quer que todos se salvem, né? Olha que interessante, queridos. Independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Olha o que Cristo fez por nós. E às vezes a gente fica rejeitando, irmãos. Às vezes o meu prazer é mais importante daquilo que Jesus fez por mim. Somos salvos pelas obras? Não. As obras é uma questão de amor. É uma demonstração de amor. Cristo nos amou tanto. Jesus sofreu tanto naquela cruz, irmãos. Eu tenho um comentário aqui em casa, parece que é de um médico, onde um médico ele detalha tudo que Jesus passou na cruz. Desde a hora que ele suou sangue, né? Que a ciência explica isso. Queridos, ele sofreu, mas ele sofreu tanto. Para quê? Para que eu pudesse continuar vivendo no pecado? Nos meus prazeres mundanos? Será que vale a pena? Olha o tanto que Cristo sofreu por nós. E a Bíblia fala, Jesus não morreu por nós na cruz para que nós possamos continuar no pecado. Não! A gente tem que lutar para nos livrar disso. Jesus sofreu tanto por você e por mim. Eu falo assim, vale a pena, irmãos, lutar. Porque essa vida não é a vida verdadeira nossa. A vida verdadeira é o que está por vir. E o espírito de profecia, né? Porque o espírito de profecia teve visões, né? Deus levou ela para o céu para ter alguma visão e tal. Irmãos, o céu é maravilhoso. A Bíblia fala de algumas coisinhas, né? Mas o espírito de profecia fala mais, né? Detalha mais. Por isso que eu gosto de estudar o espírito de profecia, sabe, irmãos? Nós vamos estudar sobre o espírito de profecia, tá? Vocês vão entender o que é, o porquê, o propósito. E o céu é maravilhoso. Eu falo assim, irmãos, vale a pena. Vale a pena eu deixar de comer isso que a Bíblia condena, deixar de assistir um programa de televisão que a Bíblia condena, né? Ir à igreja, me esforçar para ir à igreja, me envolver com os trabalhos da igreja. Vale a pena, irmãos. Vale a pena ou valerá a pena. O céu
é maravilhoso. A gente não tem noção. É que a gente conhece isso aqui, essa desgraça que a gente vive, essa imundícia que a gente vive do pecado. A gente conhece isso aqui. Por isso que parece que isso aqui tá bom. Ah, tá bom. Não, tá bom. Cristo está preparando algo tão maravilhoso para nós e Ele sofreu tanto por nós que vale a pena, queridos. Vale a pena fazer a vontade do Pai. Se Ele falou para não fazer isso, eu não vou fazer. Se Ele falou para ir para esse caminho, é esse caminho. Vale a pena. Confie em Deus. Quando nós estivermos lá, queridos, a gente vai olhar para trás e vai falar, que bom que eu deixei aquilo, que bom que eu lutei para vencer aquele pecado, que bom que eu lutei para educar os meus filhos no caminho do Senhor, que bom, tá valendo a pena, eu estou aqui no céu agora, tá valendo a pena, que bom que eu lutei, porque a vida cristã, irmãos, é uma luta. É uma luta. Não pense que é só entregar a vida para Jesus, agora eu aceito Jesus, tá tudo bem, tá tudo certo, e você continua na sua vidinha. Não, é uma luta. Não é fácil. Como eu já disse para vocês, quando eu estava no mundo, era fácil. Parece que era tudo fácil. Fazia o que eu queria, tava nem aí. Sempre fui uma pessoa boa, né? Nunca desrespeitei. Não, nada disso. Mas eu fazia o que eu queria. Usava droga, bebia, comia o que eu queria, assistia o que eu queria na TV, música e tal, fazia o que eu queria. Quando eu me converti, irmãos, aí começou a luta. Porque esse mundo jaz do maligno, a Bíblia fala sobre isso. E se esse mundo jaz do maligno, eu preciso lutar, porque eu sou pecador. E a minha vontade, a minha natureza é pecar, é fazer o que Satanás me oferece. Porque eu tenho a natureza pecaminosa, você tem. E para você andar com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, você precisa lutar. Lutar contra essas coisas. Por isso que Paulo fala, né? Aquilo que eu quero fazer eu não consigo. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. É uma luta que ele tinha ali e todos nós temos também. Então, para você ser cristão, você precisa lutar. Então, irmãos, entretanto, muitos há que se perguntar, como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar o meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? Porque tem pessoas, irmãos, que acham que foi tão longe, que não pode ser salvo, que não pode agora voltar. Às vezes você prega o evangelho para uma pessoa, a pessoa vira para você e fala, nossa, Júnior, mas eu já fiz tanta coisa ruim, tanta coisa, eu nem vou estudar, porque eu sei que eu não vou ser salvo, porque eu já fiz muita coisa. Não pense isso. As pessoas não deveriam pensar assim, porque a graça de Cristo alcança a todos. A todos. E só do fato de você estar aqui estudando a Bíblia, isso quer dizer, prova que você não foi tão longe assim. Porque se você tivesse ido tão longe assim, você não estaria aqui. Com certeza. Você já teria pecado contra o Espírito Santo. E a Bíblia declara que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. É onde a pessoa foi muito longe e não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Aí essa pessoa faz o quê? Faz o que quer da vida, ela se torna um demônio. Sabia disso? Quando Jesus voltar, irmãos, antes de Jesus voltar, a porta da graça vai se fechar. Nesse momento, quem está salvo, quem está perdido. O Espírito Santo vai se retirar de todos que estão perdidos. Porque o trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
E quando a porta da graça se fecha, Jesus saiu do santuário celestial, onde ele está intercedendo por nós. Quando você pede perdão, a sua oração vai lá no lugar santíssimo, onde Jesus está intercedendo por nós e nos perdoa. Aquele pecado é riscado do caderninho. Quando Jesus sair do lugar santíssimo, é porque é a hora que ele está voltando. Isso está feito, tudo está feito. Aí não tem mais intercessão. O Espírito Santo já não vai tocar mais nos ímpios, nos pecadores, nas pessoas que não serão salvas, porque não aceitaram a Cristo e não fizeram por merecer. Nesse momento, quem tomará conta dessas pessoas? Os demônios. Elas se tornam um demônio. Por que os demônios são demônios? Porque o Espírito Santo não toca mais no coração deles. Por isso que quando a gente peca contra o Espírito Santo já não tem mais salvação para essa pessoa. E essa pessoa se torna um demônio. É assim que eu entendo. Se você for pensar pela lógica, faz todo sentido. Então não pense que não tem salvação para você, porque tem, senão você não estaria aqui. O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas pouco sabe como ir a Cristo e experimentar a alegria, a paz de espírito, perdão e esperança. O caminho a Cristo, irmãos, é muito fácil. Por que é fácil? É só você ler, é só você estudar. A questão é que as pessoas não estudam, não leem. Essa Bíblia fica aberta, num lugar estratégico da casa, no Salmo 23, e ela não é estudada. E o caminho está ali. É só estudar e praticar. Entende? Orar, estudar de verdade. Então o caminho para a salvação, para a vida eterna é muito fácil. A questão, irmãos, é que as pessoas não sabem ir a Cristo. Não sabem orar, não sabem estudar a Bíblia. Por isso que é bom fazer esses estudos. Por quê? Porque nos ajuda a abrir um pouco a mente para que aí sim você possa ir sozinho para a Bíblia estudar. Por isso que é bom fazer alguns estudos, irmãos. Existe hoje vários caderninhos, de estudos bíblicos que você mesmo pode pegar e estudar por você mesmo. Você não precisa de mim, você não precisa de pastor, você não precisa de ninguém. Se você orar, pedir ao Espírito Santo, me ajuda que eu quero entender, eu não quero ninguém me explicando. Eu quero entender. Você consegue entender. Porque o Espírito Santo é quem nos ensina. Certo? Então, irmãos, o caminho é fácil. É só você crer em Jesus, estudar a sua palavra e praticá-la. Olha que interessante esse texto, irmãos, de Romanos 5,12. 5,12 diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então, todos nós, irmãos, somos pecadores. Quem fala que não peca, quem fala que não erra, é mentiroso. Porque todos nós pecamos, todos os dias. Por isso a importância de pedir perdão a Deus, todos os dias. De orar. Por isso a necessidade de Jesus Cristo, de um Salvador, de ir até Jesus. Senhor, me ajuda, Senhor, me perdoe. Senhor, eu errei nisso, Senhor, me perdoe. Nós precisamos, irmãos, pedir perdão a Deus todos os dias, porque todos nós pecamos. Olha o que diz Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna,
que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, para ter a vida eterna, você precisa estar em união com Cristo. Porque é Ele que vai te salvar da morte. Ah, Júlio, mas as pessoas estão morrendo, as pessoas estão salvas. Eu falo da segunda morte. A Bíblia fala de uma primeira morte e uma segunda morte. Bendito aqueles que fazem parte da primeira morte, que estão morrendo em Cristo. Porque as pessoas que vão morrer pela segunda vez, esses são os perdidos. Nós vamos estudar isso mais a fundo, depois do milênio. Nós vamos estudar isso. Por isso que não existe essa questão de reencarnação, não, porque a Bíblia fala de 2 mortes só. A primeira é essa física, né? Se Jesus não voltar, todos vão morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, todos vão morrer se Jesus não voltar antes. Mas a gente vai ficar guardadinho ali. Se você morreu em Cristo. Aí quando Jesus voltar, o que ele vai fazer? Nós vamos estudar isso na questão da morte. Ele vai ressuscitar os mortos em Cristo. E os perdidos que morreram já, né, desde Adão, os perdidos vão continuar mortos. E eles vão ressuscitar na segunda ressurreição. Para a destruição. Para a segunda morte. Porque eles já morreram uma vez. Então eles vão ressuscitar. Porque a Nova Jerusalém vai vir do céu. E eles vão ver tudo isso. Aí eles vão tentar invadir a cidade santa, onde vai vir fogo do céu, enxofre e vai matar todos. Segunda morte. É essa segunda morte que a gente não pode fazer parte. Mas sim da primeira. Se eu vier a morrer, que eu morra em Cristo. Quando Jesus voltar, ele vai se ressuscitar e levar para o céu. Então o salário do pecado, irmãos, é a morte. Então por que todos morrem? Porque todos pecaram. Certo? E olha que interessante, 1 João 3, 4. Olha o que diz. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí tem uns, irmãos, que quer abolir a lei, que agora a lei não faz mais sentido, a lei foi, né, encerrada ali quando Jesus morreu na cruz. Uai, então eu posso pecar? Então agora eu posso pecar. Porque aqui está dizendo que a transgressão da lei, o pecado é a transgressão da lei. Então se você peca, você está transgredindo a lei de Deus. Ué, mas agora a lei de Deus foi abolida na morte de Jesus na cruz, então agora eu posso fazer o que eu quero, posso pecar, posso matar, posso roubar, porque se a lei foi, né, encerrada ali com a morte de Jesus, então eu posso roubar, posso matar e tal, porque a lei não tem mais valor. Não faz sentido. São argumentos que tem por aí, que pelo menos para mim, não faz sentido nenhum. Tenhamos cuidado, irmãos. Como eu sempre digo aqui para vocês, Jesus disse que nos finais dos tempos iriam aparecer muitos falsos profetas, usando a Bíblia, mas ensinando mentiras. Verdade, 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 um pouquinho de mentira. Verdade, 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 um pouquinho de mentira. A Bíblia não é assim. Ou ela é toda a verdade ou ela não é. Não tem um meio termo. Porque lá em Apocalipse fala que o povo de Deus estará guardando a lei de Deus. Então que história é essa que a lei de Deus foi abolida? Nós vamos estudar mais sobre isso quando chegar nesse tema da lei de Deus. Então, irmãos, pecar é a transgressão da lei. Então nós não podemos transgredir, nós não podemos abolir a lei de Deus. Olha que interessante esse texto, irmãos, para vocês verem o carinho de Deus por nós, que somos pecadores, que somos falhos. Gênesis 3, de 8 a 10, aqui está falando já depois que Adão e Eva pecaram, né? Comeram o fruto, desobedeceram a Deus. Diz assim,
Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu a Adão: eu ouvi a tua voz, Senhor, quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ele se escondeu porque teve medo. Por que teve medo? Porque ele desobedeceu, porque ele fez alguma coisa de errado. Quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente sente medo. Nossa, por que eu fiz? Não, é um tipo de medo. Mas o que eu quero tirar com isso aqui, irmãos? Deus sempre correndo atrás do pecador. Não é nós que vamos atrás de Deus, irmãos. É Deus que vem atrás de nós todas as vezes. Se Deus deixar nas nossas mãos as nossas escolhas, a gente não faz nada. Por quê? Porque nós temos a natureza pecaminosa. A gente só quer fazer o que é errado. Porque nós temos essa natureza. Então Deus fica vindo atrás de nós, o Espírito Santo. Todo dia ele fica tocando na nossa mente. Ó, isso é errado. Não faz isso. Ó, faz isso, é por aqui. Todas as escolhas que nós tomamos, irmãos. Por exemplo, se você está dirigindo um carro, aí está atravessando uma senhorinha. Se você para o carro e deixa essa senhorinha atravessar a rua, essa atitude não é sua. Olha que interessante. É de Deus. Deus toca no nosso coração para a gente parar o carro para a senhorinha atravessar. Porque a nossa natureza é pecaminosa, é maldosa. Entende? Então é por isso que Deus sempre vem atrás de nós. Sempre, sempre. O Espírito Santo sempre está tocando no seu e no meu coração todos os dias. Para a gente aprender, para a gente fazer a coisa certa. Que Deus amoroso. Como eu disse, irmãos, não vale a pena. Às vezes deixar alguma coisa que a gente sabe que é errado, por amor a esse Deus, vale a pena. Eu creio que não é fácil, irmãos. Nossa, não é fácil. Eu tenho uma luta todos os dias, sabe, por alguma coisa que eu gosto de comer, que eu sei que faz mal e mesmo assim eu como. Sabe, às vezes eu faço umas coisas que eu falo: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Eu falo para Ele. Eu converso muito com Deus: Senhor, me ajuda, tenha misericórdia de mim. Eu não consigo, Pai. Se não for pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu poder, eu não vou conseguir. Mude o meu coração, mude a minha atitude, mude o meu paladar, mude os meus olhos, santifique os meus olhos, Senhor. Eu falo para Deus. Porque, irmãos, não é fácil. Nossa, como é difícil ser cristão. Eu fico pensando, né? Por isso que a maioria não é, né? Por isso que a maioria tá nem aí para Deus. Diz que é cristão, mas não é. Porque o verdadeiro cristão é aquele que guarda os mandamentos de Deus, ou obedece a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro cristão. E a maioria não quer isso, irmãos. A maioria não quer, sabe, sair dessas coisas que gostam tanto das coisas do mundo. Não querem. Por isso que é difícil ser cristão. Por isso que é uma luta. E ninguém quer lutar. E nós temos que lutar. Nós temos que lutar, irmãos. Porque é isso que Satanás fez lá no começo, lembra? O que ele propôs para os anjos ali? Liberdade. Vocês estão sendo escravos da lei de Deus. Não foi isso que ele falou, que eu li para vocês? Vocês estão sendo escravos por causa dessa lei aí do seu Deus. E não é isso que ele está fazendo hoje? Pode aceitar Jesus. De boa, pode aceitar. Mas não guarda os mandamentos. Não precisa guardar. Pode aceitar. E aí você faz da tua vida o que você quer. É isso que Satanás está propondo. E o que a Bíblia fala?
totalmente ao contrário. É crer e obedecer. Se você diz que me conhece, mas não me obedece, você é mentiroso. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo mundo que crer em Jesus entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do Pai também. Deus é um Deus de amor, meus queridos. E Ele quer você no céu. Mas você precisa lutar. Luta. Por isso sabemos que desde o começo Deus procura o ser humano em seu próprio estado de pecado e lhe propõe a solução, o perdão. Deus, Ele corre atrás de nós e nos oferece o perdão. Ele quer que a gente se arrepende. Ele quer que a gente converse com Ele, tenha uma amizade com Ele e peça perdão. O que é pedir perdão, se arrepender? Você lutar para não cair mais naquele erro. Nossa, Júlio, mas eu caio sempre no mesmo erro. Eu também, irmãos, eu também caio sempre no mesmo erro. Só que eu estou lutando, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, eu estou pedindo perdão. Sabe, Ele sabe que eu estou lutando. Ele sabe que eu luto todos os dias para não cair naquele mesmo maldito pecado que eu detesto. Ele sabe o que passa no nosso coração. Ele sabe se você realmente está lutando contra esse pecado. Ele sabe. Olha como o pecado, irmãos, ele é terrível. E é por isso que nós precisamos lutar contra o pecado para ser salvo. Olha o que diz Romanos 3, de 9 a 18. Olha o que diz. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos os judeus e não-judeus, que somos nós, os gentios, estão debaixo do poder do pecado. Como diz as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Lembra que eu disse para vocês da velhinha atravessando a rua? Quando você para o carro, não é você. É o Espírito Santo que tocou no teu coração para você parar, para ela atravessar. Gentileza. Então não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus de verdade. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Quando você faz, é o Espírito Santo que faz através de você. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar, por onde passam. Deixam a destruição e a desgraça. Não conhece o caminho de paz e não aprende a temer a Deus. Isso é o efeito do pecado. É por isso que eu preciso lutar contra o pecado, irmãos. Contra a minha natureza. É necessário. Então que história é essa que é só crer em Jesus, eu não preciso fazer mais nada? Mentira. Mentira. Você tem que lutar sim contra o pecado. Essa é a luta de um cristão. Essa é a luta de um cristão. Deixa eu ler outro texto aqui, irmãos, para vocês entenderem a gravidade do pecado. Olha que interessante esse texto aqui de Jeremias 13, 23, diz assim: Por acaso um homem preto pode mudar a cor de sua pele? Ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. O texto está dizendo, irmãos, que a gente não sabe fazer o bem.
É por isso a luta. É por isso a carência necessária de correr atrás de Jesus. Precisamos de Jesus para sermos salvos. É por isso que a salvação é por meio da graça. Jesus te deu a salvação de graça. De graça. Por isso que a salvação ela é de graça. Mas você precisa fazer por merecer. Como eu disse, você precisa fazer essa graça ter valor. E como que eu faço ela ter valor? Lembra da gasolina no carro? Como você faz o carro andar? Você precisa colocar gasolina. Então, como eu demonstro que eu aceitei a Jesus de fato? Através das obras. Simples assim. Então eu preciso fazer alguma coisa assim. Porque Cristo já deu a salvação. Ele já deu, meus filhos. Ó, tá aí. Eu já morri por vocês. Tá aí. Agora é com vocês. De aceitar a Jesus. De me aceitar. Aceitar a minha palavra. Aceitar aquilo que eu ensinei a vocês. Não é só aceitar de boca para fora. Ah, você crê em Jesus? Creio. Não é assim. Não é assim. Se fosse assim, seria muito fácil. Todo mundo estaria salvo. Não é assim. É através das lutas contra o pecado, contra as coisas erradas. Isso é aceitar Jesus. É você aceitar aquilo que ele nos ensinou. Olha, é por aqui, meu filho. Não é por aqui. E por aí vai. Vamos ver outro texto aqui, irmãos, que eu gostaria de ler para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha que texto forte de Jó 17 a 19 diz assim: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais, e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Olha como Deus é puro, é santo, é perfeito. Até nos seres perfeitos que ele criou, ele encontra defeitos. De tão puro e perfeito que ele é. Agora você imagina a gente. Se ele encontra defeito nos seres perfeitos que ele criou e são perfeitos lá no céu, que são os anjos, a criação dele, que não caiu em pecado, imagina nós. Imagina a desgraça que Deus vê em nós, a sujeira que Deus vê em nós. Por isso, irmãos, a urgência de um Salvador. Por isso a urgência da gente correr para Cristo. Pecou, corre a Cristo. Pecou, vai a Cristo. Pecou, pede perdão a Cristo. Esse é o caminho. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser enganados como uma traça? Lute. Lute. Por isso que não é fazer da nossa vida o que quer. Não é assim. Lute, irmãos. E Deus vai te dar a vitória. Irmãos, qual foi, então, o plano que Deus estabeleceu para a nossa salvação? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É só crer, irmãos, e lutar contra o pecado. É crer em Jesus e lutar contra o pecado. Esse é o caminho. Não é crer e você não precisa fazer mais nada. Não, eu não creio nisso. É só crer em Jesus e lutar contra o pecado. É por isso que nós temos que olhar para esse texto, mas num contexto todo. Como por exemplo, irmãos, Mateus 7,21,
que diz que não é toda pessoa que diz Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Olha o contexto, tá? O contexto de tudo, desse verso de João 3,16, que aqui está dizendo que é crer em Jesus e você terá a vida eterna. Não está errado. Mas eu penso assim, que isso é 50%, digamos assim, é 50% do ensinamento. Falta o outro 50%, como Mateus 7,21. Vamos lá para Apocalipse agora 19, 7 e 8. Olha o que diz Apocalipse 19, 7 e 8. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas obras do povo de Deus. Então sempre a obediência a boas obras. Aqui está falando da salvação já. Outro texto, Apocalipse 22, 12, irmãos. O que diz? Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo o que tem feito. Opa, peraí. Então eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo além de crer em Jesus? Aqui está dizendo que sim. Que sim. Vou ler de novo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Então que história é essa que eu não preciso fazer nada? Tá vendo como é que eu não creio nisso? Outro texto, irmãos, tem mais texto aqui, Romanos 1,5. Romanos 1,5. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Crer em Cristo e ser obediente. Tá vendo como é que eu estou falando dos 50%? 50-50? 50% é crer em Jesus, outros 50% é obedecer a Jesus. Obedecer aquilo que Ele nos ensinou, que é a palavra. Não faça isso, não coma isso, não assiste isso, anda por aqui, vai por aqui, faça isso, tem que fazer. Tem que fazer. Alguma coisa tem que fazer, porque senão seria muito fácil, né? Olha esse texto de 1 Pedro 1:2. Está vendo o contexto lá de João 3,16, irmãos? É o contexto. Que lá está falando de só crer e você será salvo. Não está errado, mas é 50%. Então eu vejo assim, as pessoas pegam aquele texto e ficam só nele. Mas olha o contexto que eu estou lendo para vocês. 1 Pedro 1:2 diz assim: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Então, para você ser purificado do sangue de Jesus que morreu na cruz, você precisa obedecer a Jesus. Olha que coisa. Tem mais. 14, 1 Pedro 14, 1:14 a 16. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês sejam dominado por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Quando eu não conhecia Jesus, agora eu estou conhecendo a Jesus e eu aceitei a Jesus, agora eu preciso deixar os meus desejos pecaminosos, que vocês tinham anos de ignorância. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem. Assim como Deus que os chamou é santo,
Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Você é santo, irmãos, fazendo o que você quer da sua vida? Você crê em Jesus, tudo bem. Mas você é santo, você passa a ser santo fazendo o que você quer da sua vida? Ou você passa a ser santo obedecendo a Deus, fazendo o que Deus nos pede? Tiago, irmãos. 1 Pedro, vamos continuar. 1 Pedro 2,24. 2,24. Vamos ver o que está escrito aqui. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Então Jesus morreu na cruz para eu fazer o que eu quero da minha vida? Não. Então eu preciso fazer alguma coisa. Então eu preciso lutar para ser salvo, porque não é só crer. Entende, irmãos? Como eu vejo que as coisas hoje estão meio confusas. Por isso que eu falo para vocês, de mim, eu não creio em homens. Ele pode ser pastor, bispo, padre. Eu creio na palavra. Eu creio nessa palavra. Então pode ter pastor que for falar que é só crer. Não, Júlia, é só crer. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Eu não vou jogar a minha salvação na mão de homens. E peço a vocês, não creem em mim, não. Vai vocês para a Bíblia de vocês e estudem, que nem eu faço. Estudem. Come a Bíblia. Come. Grifem. Olha como é que é a minha Bíblia, como eu já falei. Grifem. Vai grifando, vai orando a Deus. Pega ali o Novo Testamento para frente, vai lendo. Terminou, volta, lê de novo. Terminou, volta, lê de novo e vai grifando. Irmãos, a minha Bíblia é tão riscada, tão grifada, que toda vez que eu começo a ler de novo, eu continuo riscando. O que isso quer dizer? Que a Bíblia sempre vai esclarecendo a nossa mente. Por isso que a gente tem que ler a mesma coisa que a gente já leu 1000 vezes. Porque sempre vai ter algo que vai brilhar. É por isso que a Bíblia ela não cansa de ler. Eu já li a Bíblia várias vezes, pelo menos o Novo Testamento. E sempre tem algo brilhante, que brilha. E eu não enjoo de ler a palavra. Último texto aqui, irmãos. Como eu já disse, Tiago 2, né, que lá fala, o que é sua fé sem as suas obras? É nada. É nada. O que é sua fé de crer em Jesus sem as obras? É nada. Não adianta de nada. Aqui em Gálatas, irmãos, 2,16, diz assim, preste atenção no que eu vou dizer. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazer o que a lei manda. Eles usam esse texto aqui e falam, tá vendo, Júlia? É pela fé em Cristo. Acabou. O que o texto está dizendo, irmãos? Nada mais e nada menos de que não é a lei que salva, é Cristo. Mas isso quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não, porque aqui está falando, mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo. Mas lá em Tiago 2 o que fala? O que é tua fé sem as suas obras? É nada. Então eu não posso pegar um texto, esse texto, e fazer o meu contexto, o meu pretexto. Não. É que nem o verso lá de João 3,16. Eu não posso pegar aquele texto e tirar a minha conclusão só daquele texto. Não. Olha quantos textos eu li para vocês que é Cristo e obediência. Cristo e obediência. Senão não adianta. Não adianta. E o texto aqui está dizendo o quê? Nada mais, nada menos de que não é a lei que salva, é Cristo. Mas isso não quer dizer que só porque eu creio em Cristo, a minha fé nele, eu vou fazer da minha vida o que eu quero.
Eu não posso ser salvo pela lei, irmãos, por aquilo que eu faço, porque até aquilo que eu faço é impuro nos olhos de Deus. Lembra que eu li aqui vários textos o que o pecado causa? O pecado é nojento. Até os seres santos que estão no céu, Deus vê defeito neles, quanto mais a nós. Então tudo aquilo que a gente faz de boas obras, até nisso tem coisa errada nos olhos de Deus. Mas pela misericórdia dele, pela graça dele, ele vê que nós estamos lutando e tentando para fazer as coisas corretas. Ele está vendo que nós estamos lutando contra o pecado. Então nós precisamos fazer alguma coisa. É isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Porque nós estamos aqui, irmãos, estudando uma coisa muito séria, que é a salvação. Entende? Por isso que eu estou frisando muito aqui. Não é só crer, é crer e obedecer. Crer e obedecer. Ponto. Né? Deixa eu ler aqui outro texto, irmãos, para vocês, que nós já estamos encerrando. Então assim, irmãos, como que eu posso alcançar a salvação de fato? 1 João 5, 11 e 12 diz assim: E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós precisamos ter o Filho de Deus. E como nós temos o Filho de Deus? 1 João 5, 1 em diante. Todos aqueles que creem em Jesus, que Ele é o Messias, são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos desse Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Entendeu? Quem tem um filho, o Filho de Deus, tem a vida. E como eu tenho o Filho de Deus? Crendo que Jesus é o Messias e obedecendo aos seus mandamentos. Deus é amor. 1 João 4 agora, 4:16, o finalzinho do verso 16. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E o que é amor? Guardar os mandamentos de Deus. 2 João 1,5. E agora, querida senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Você está vendo, irmãos, que não tem como separar uma coisa da outra? Não tem. Quer ser salvo? Creia em Jesus de todo o seu coração e obedeça aquilo que Ele te pediu. Para encerrar, gostaria de ler 2 textos aqui no Espírito de Profecia, bem rapidinho. Olha como o Espírito de Profecia nos esclarece muitas coisas. E é por isso que é bom demais ler também o Espírito de Profecia. Deixa eu ver aqui, irmãos, aonde tá. Tá aqui, ó. Muitos não conseguem entender a relação entre fé e obras. Dizem eles: apenas creia em Cristo e estará salvo, não precisa fazer mais nada. Isso não tem nada a ver com guardar a lei. Entretanto, a fé verdadeira é demonstrada por meio da obediência. A fé verdadeira
A crença em Jesus, ela é demonstrada pela obediência. Então você precisa mudar de vida? Sim. Você precisa sim transformar, você precisa fazer alguma coisa? Sim, você precisa fazer. O Senhor declara com respeito ao Pai dos fiéis: Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e as minhas leis. Tiago assim nos diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. João, que tanto fala de amor, nos diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos mandamentos de Deus. Você ama Deus? Você ama Jesus? Então você precisa obedecer. Se você não obedece, infelizmente a Bíblia declara que você não o ama. Para terminar, o povo precisa dar prova de sua fé por meio da obediência. O livro, irmãos, é o Patriarcas e Profetas, tá? Página agora 167. O povo precisa dar prova de sua fé por meio da obediência. Como eu não preciso fazer nada? Assim todos aqueles que esperam ser salvos pelo sangue de Cristo também devem compreender que tem algo a fazer para alcançar a salvação. Necessitamos nos desviar do pecado para a obediência. Somos salvos pela fé e não pelas obras. Porém, nossa fé deve ser demonstrada por meio das obras. Não é as obras que salvam, é Jesus. A fé em Jesus. Mas nós precisamos demonstrar de que realmente nós aceitamos essa fé, essa graça. Lembra do carro e a gasolina? É isso, irmãos. É simples assim. Devemos apreciar e utilizar toda a ajuda que Deus proveu para nós. Precisamos crer e obedecer a todas as reivindicações divinas. Não existe, queridos, outro caminho. Quer ser salvo? Vai a Jesus. Vai a Jesus. E demonstra através das obras que você realmente o aceitou. Este é o caminho. O único caminho. Que Deus os abençoe, irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, quiser bater um papo, trocar uma ideia sobre o assunto, entre nesse telefone aqui pelo WhatsApp, tá bom? E a gente vai batendo um papo, a gente vai conversando sobre o assunto, se ficou alguma dúvida. Eu espero ter esclarecido muito a vocês, porque é um assunto muito sério para todos nós. Não coloque a sua salvação, a sua vida eterna nas mãos de homens. Vai você para a Bíblia, estude e peça iluminação do Espírito Santo e Ele vai te dar. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo da semana que vem. Fiquem com Deus, irmãos.